Olá, queridos alunos do curso Bacharel em Teologia. É um prazer estar com vocês agora em uma nova disciplina. Depois de trabalharmos com muita intensidade teologia contemporânea e também fenomenologia hermenêutica das religiões. Agora nós estamos com uma nova disciplina, iniciando a partir de hoje. Teologia e exegese, literatura apócrifa. O tema, ele faz menção e ele proporciona uma certa coesão com assuntos anteriores, tanto dos cursos básico, médio a respeito de bibliologia, assim como outras matérias que já trilharam um pouquinho da literatura apócrifa, enoquita, demonológica, mas não foram matérias específicas para trabalhar um pouco da questão apócrifa. Então, nós estamos iniciando hoje o estudo da disciplina de teologia e exegese, literatura apócrifa. Então, vale a pena falarmos por que teologia, porque nós vamos tentar extrair do texto proposto questões teológicas que abrangem o pano de fundo por trás da determinada literatura apócrifa. Exegese, pois é o que o próprio termo significa, extrair, ou seja, é um recurso hermenêutico pelo qual utilizaremos alguns passos para fazer a análise propriamente do nosso objeto de pesquisa, do texto proposto que será submetido à averiguação exegética. Então, nós temos bastante coisa para averiguar, para analisar. Espero que vocês gostem e que a disciplina também traga questões novas para vocês. Eu vou estar me direcionando até o local do primeiro slide, concernente essa primeira aula, Teologia e Exegese, literatura apócrifa. Espero que vocês estejam gostando do método à distância. Estamos vivendo esse período que não tem sido fácil, não tem sido nada fácil para ninguém. Então, eu só posso desejar que o Eterno, Criador, continue abençoando a vida de vocês, guardando a família de vocês e sendo o provedor também na área das finanças, abençoando, prosperando vocês na área financeira, para que vocês tenham em abundância, mesmo em tempos de crise. Queridos, então vamos lá. Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, nossa disciplina Teologia e Exegese, literatura apócrifa, ok? Então vamos lá para o primeiro slide. O estudo da literatura apócrifa, a princípio, deve ser visto fora do âmbito de definição como literatura destituída de autoridade canônica, não inspirada ou falsa, tendo em vista que entre a literatura canônica se perceberá que teremos várias menções à literatura apócrifa. Ou seja, para estudar a apocrificidade a partir de uma metodologia hermenêutica, já tem que se dispor daquele conceito mais dogmático, que a literatura apócrifa é uma literatura falsa, que a literatura apócrifa não é inspirada, que a literatura apócrifa não é ortodoxa, não é canônica, e várias terminologias utilizadas para diminuir a importância da literatura apócrifa. Por que eu digo isso? Você tem várias citações de textos apócrifos
nas literaturas canônicas. Isso quer dizer o quê? Que essas citações precisam ser interpretadas a partir de um viés de inspiradas? Não, simplesmente que a literatura canônica está fazendo menção de tradições que é muito mais antigas do que ela, e que você pode encontrar essas tradições narrativas também na literatura apócrifa, porque algumas literaturas apócrifas, elas são construídas na mesma época da literatura canônica. Continuando. Para tanto, não focaremos nos 7 livros apócrifos das Bíblias de edição católica, visto que já foram temas de níveis anteriores, ou seja, já trabalhamos Tobias, Judite, Macabeus nos níveis anteriores, nível básico, nível médio. Então, nível bacharel são outras literaturas apócrifas. Então, trabalharemos com o Apocalipse de Moisés. Vocês já ouviram falar desse texto? O Apocalipse de Moisés? Ou talvez vocês pensavam que só existe o Apocalipse de João? Então, o Apocalipse de Moisés é uma literatura de muita importância do gênero apocalíptico. E nós estaremos fazendo a abertura com este assunto, o Apocalipse de Moisés. Então, continuando. O Apocalipse de Moisés, também conhecido como relatório ou revelação de Moisés, é um escrito apócrifo. O conteúdo do livro é muito parecido com o do livro A Vida de Adão e Eva, que também é uma literatura apócrifa. Conta a vida de Adão, Eva e Sete e narra acontecimentos antes da morte de Adão. No decorrer da narrativa, Adão, então moribundo, solicita a Eva que conte a história da queda a seus filhos e netos. Ela toma a palavra e conta sua versão da história, utilizando frases do texto canônico, mas expandindo e mostrando outra perspectiva. O texto parece proveniente do meio cristão, como se observa pela referência a temas desta corrente religiosa. Contudo, parece sensato considerar que se baseia em um original semita mais antigo, ou seja, o que é esse determinado texto? Esse determinado texto, ele é propriamente uma construção traditiva de textos mais antigos, que fazem memória aos mitos antropogônicos de Adão e Eva, a ideia do pecado original, da queda. É isso que nós temos. Construções traditivas por trás da construção literária e que classifica o gênero apocalíptico também. A ideia da revelação, a ideia de uma revelação direcionada especificamente a Moisés. Então, continuando. A questão da data da redação é de complexidade. Um estudo semelhante, um texto semelhante é o apócrifo do Gênesis, que segundo L. Host pode ser datado entre 68 depois de Cristo. Observa-se que o gênero literário apocalíptico tem sua abrangência do século III antes de Cristo ao século I depois de Cristo. Agora nós vamos fazer algumas leituras do Apocalipse de Moisés. Então, é muito difícil datar esse texto. O que conhece-se de praxe é que o gênero literário apócrifo apocalíptico, ele tem uma força e uma utilização prática no século III antes de Cristo. Nós vamos ter outros textos semelhantes que fazem uma construção da linguagem apocalíptica, fazendo alusão também a outros gêneros, como o gênero angélico, a questão dos caídos,
as tradições de Semeás, a Azazel e outros, né? Mas o gênero apocalíptico, ele tem a trazer um conceito de revelação ao determinado personagem, assim como uma esperança de juízo, punição ou esperança futurística, proveniente também de uma nova fase do Messias escatológico, a partir da literatura intertestamentária, decorrendo aos apocalipses neotestamentários utilizados nas comunidades cristãs. Então, além do Apocalipse de Moisés, que pode ser um texto neotestamentário, nós temos o Apocalipse de João, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo. Então, tudo isso indica a utilização do texto nas tradições ou nas comunidades cristãs do período neotestamentário, pois eram diversas. O cristianismo, nessa época, ele já estava plural e ele se pluraliza muito mais no começo do segundo século depois de Cristo, ok? Então, vale a pena fazer algumas leituras, né? Apocalipse de Moisés, estou utilizando aqui o Apócrifos da Bíblia e Pseudoepígrafes, da editora Fonte Editorial, vale a pena, porque são 3 volumes, embora vocês terão o texto aqui na sala virtual, vocês terão o Apocalipse de Moisés aqui na sala virtual, para que vocês tenham acesso ao texto, ok? Isso ajuda muito, esse método à distância, além das aulas gravadas, vocês terem o texto para leitura em PDF. Então, é um método pedagógico que evolui muito na aprendizagem. Apocalipse de Moisés, capítulo de número 1, versículo de número 1. Esta é a história e a vida dos protoparentes, Adão e Eva. Ela foi revelada por Deus ao seu servo Moisés, quando recebeu as tábuas da lei das mãos do Senhor. Foi-lhe transmitida pelo arcanjo Miguel. Foi-lhe transmitida pelo arcanjo Miguel. Aqui, querido, já tem algo muito interessante de se pensar, ou seja, o texto ele já inicia resgatando a tradição da Torá a partir do conceito de tradição oral, né? Ou seja, o conceito, melhor dizendo, de revelação de Deus no Sinai. Enquanto Moisés está no monte, Deus está te revelando a Torá, o Gênesis, a origem do cosmos, a origem do ser humano, as catástrofes. E aí o Moisés, ele, dentro da tradição judaica, ele escreveria o texto que seria conhecido como Torá, lei sobre obra mosaica, a partir de um conceito de que Deus lhe revelou todas essas coisas enquanto ele estava no Monte Sinai. Obviamente que, a partir da exegese, é um conceito de tradição religiosa que não se embasa arqueologicamente, porque defender a autoria de Moisés ao Pentateuco é muito difícil, porque a data cronológica da existência de Moisés se refere a um período anterior à própria escrita hebraica. Ou seja, há quem tente datar Moisés no ano 1200 a.C. ou até 1445 a.C. Essa data, o paleo-hebraico, influenciado pelo semítico, nem existia ainda. Ou seja, é difícil, né? Nós temos a questão traditiva, ok? Nós temos a questão traditiva a partir da crença do judaísmo de um Moisés que recebe a partir da tradição oral, vai passando de pai para filho e ele vai lá e escreve, ou como o texto aqui sugere, a partir da revelação. Moisés está no Sinai, Deus lhe revela, ele escreve, e algumas coisas acabam não sendo escritas na Torá canônica,
E aí você teria, então, essa revelação maior, essa revelação apocalíptica nesse texto, o Apocalipse de Moisés. Tudo bem até aqui? Uma outra coisa, né? Quando recebeu as tábuas da lei das mãos do Senhor, foi-lhe transmitido pelo arcanjo Miguel, né? Ou seja, na época mais tardia, no período pré-exílico, aí a partir do século 9 a.C., você não tem a tradição angelológica a partir dos 4 anjos mais destacados na literatura intertestamentária: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Esses 4 anjos, eles são de características da literatura intertestamentária, os textos apócrifos, e não há ainda um conceito judaico da existência desses seres em época tão antiga, mas possivelmente, no máximo ali entre os séculos 5 a.C., isso ainda é muito difícil, porque o livro de Daniel, ele tende a ser interpretado entre o século 3 a.C., que é o contexto da base angelológica, assim como a linguagem apocalíptica, o gênero literário pelo qual Daniel tem essas características traditivas de memória, assim como características do gênero apocalíptico. Então, vale a pena pensarmos em um texto que já faz a citação desse Miguel, que é visto na literatura neotestamentária canônica e é muito visto na literatura intertestamentária apócrifa, assim como a literatura neotestamentária apócrifa. Então, continuando. Vou fazer uma leitura aqui do capítulo 1, verso 4. Então Adão conheceu sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Sete. E disse-lhe Adão a Eva: geramos um outro filho em lugar de Abel, que Caim assassinou. Vamos agora louvar a Deus e oferecer-lhe um sacrifício. Adão em seguida gerou mais 30 filhos e mais 30 filhas, e ele viveu 930 anos. Muito interessante, porque aqui nós temos a citação do rito de sacrifício. Tá? A ideia de vamos oferecer um sacrifício, porque o Senhor concedeu um filho no lugar daquele que foi assassinado. O Senhor concedeu 7. Né? E aqui nós temos, então, a memória já da ideia dos sacrifícios, que também é uma questão muito posterior, né? Muito posterior a um conceito assim mosaico de Torá. Né? Os sacrifícios, eles têm que ser vistos em uma perspectiva bem plural, porque tinham vários tipos de sacrifícios. Né? Tanto o sacrifício de oferta queimada em holocausto, que era o sacrifício de Olá, como os sacrifícios de farinha, né? Tinha-se vários sacrifícios, e o bacana é que o texto faz menção dessa ideia do rito sacrificial como uma forma de agradecimento pela substituição do filho morto por um outro filho vivo. Eu vou agora ler aqui o capítulo 1, ainda o versículo 6. É só para fazer uma rápida apresentação, porque vocês precisarão ler, né, um pouco sobre o Apocalipse de Moisés para o desenvolvimento dos trabalhos. Pai, talvez estejas pensando naquilo que comestes no paraíso. Não será por isso que estás tão perturbado? Se for isso, fala-me, eu irei ao paraíso e de lá trarei a
fruta, ou seja, aqui o texto está falando de um Adão que ele está sentindo dores, ele está doente, e o seu filho se aproxima até ele e pergunta se ele não estava daquele jeito porque está sentindo falta do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que resultou na expulsão do Éden. E aí, mais à frente, o Adão ele vai dizer que não é isso, que não precisa. O que eu quero dizer com isso? Você tem memórias traditivas, talvez de textos mais antigos relacionados à ideia do Adão, da Eva e do Gênesis, enxertados neste texto. Agora, também não se foge à hipótese de que o Gênesis, os 11 primeiros capítulos do Gênesis, não seja propriamente uma literatura de cunho sacerdotal do período pós-exílico, produzido pelos sacerdotes do período pós-exílico e desenvolvida melhor pelos repatriados judaítas. Há quem sugere que os 11 primeiros capítulos do Gênesis, eles devem ser lidos e interpretados a partir da data e do contexto do século III, a semelhança do Apocalipse de Moisés, a semelhança de outros textos que fazem menção do Adão e da Eva, que são muitos, né? Nós temos aí o texto dos jubileus, o testamento dos 12 patriarcas, tudo isso faz uma ressignificação muito grande à ideia do Gênesis, do Adão e Eva, da queda e da serpente, dos animais que falam. Então tem essas memórias muito fortes em outras literaturas apócrifas intertestamentárias, e aí nós temos isso muito forte aqui no Apocalipse de Moisés, o redator tentando dizer que Moisés teve uma espécie de revelação, e essa revelação não foi contada na literatura canônica, mas foi contada posteriormente por Moisés, o qual agora estava tentando transmitir uma revelação maior, né, para aqueles que iriam ler e ter acesso a este texto. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui, encerrando essa primeira aula da disciplina de Teologia e Exegese, Literatura Apócrifa. Se atentem aqui abaixo, na sala virtual, para as tarefas, ok? Espero que vocês gostem dessa disciplina e que ela também traga novos conhecimentos. Um grande abraço a todos vocês e que o Eterno vos abençoe com toda sorte de bênçãos. Shalom e até a próxima aula.